um anseio no nosso coração de ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, totalmente entregue à Tua presença, Pai. Por isso, se manifesta neste lugar, se manifesta nas nossas vidas, ser com cada professor, com o ministro de louvor, com Moisés, em nome de Jesus, Deus, venha com a Tua glória, com o peso da Tua glória, com a Tua doce e santa presença, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, Deus. Amém. Se estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, sabe até se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço aqui, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare isso. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço aqui, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel.
você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Tu és Santo, Espírito Santo. Você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes de Yeshua. Para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes de Yeshua.
cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de... Declare isso a Ele. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, Jesus. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Espírito nessa manhã. Deixa o Espírito entrar dentro de você e falar com você. Escuta a primavera, Ele está trazendo para você de novo nessa manhã. Por mais que você não consiga enxergar além dos vales, mas o Espírito Santo está querendo te mostrar os montes. Por mais que o vale está muito profundo, mas o Espírito Santo sempre tem algo para você. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Declare isso. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Em Ti descansaremos. Se você descansa na presença do Senhor Jesus, aplauda o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Vamos separar as classes. As crianças na Yamir Kids, tio Gustavo Hoft lá em cima, os da melhor idade aqui conosco. Aleluia. Os pré-adolescentes lá com o tio Gu, lá em cima. Haja luz.
Paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos estudando sobre Jesus, Verbo de Deus, Deus encarnado. E interessante essa canção que nós cantamos, porque ela fala, tu és fiel a mim, e tem uma discussão, né? Que muitos dizem que Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à palavra dEle, ao nome dEle. Mas eu sei que isso é verdade. Salmo 138 fala isso, né? Só que fica muito impessoal. E eu creio que, depois que a gente tem umas experiências dessa fidelidade, dessa precisão de Deus em estar ali, sempre presente, em todo tempo, nas nossas tribulações, em todo momento, eu gosto de pensar que Ele é fiel a nós, porque nós somos dEle. E quando nós cremos no grande amor dEle por nós, temos essa revelação do amor dEle por nós, de andarmos juntos, de ter uma comunhão sincera, nós recebemos, sim, muitos exemplos da fidelidade do Senhor a nós. Nós entendemos assim, eu creio que o Senhor, Ele acolhe isso com amor. Eu creio que nós não estamos pecando em pensar que Ele é fiel a nós, porque nós somos dEle, somos filhos. E essa filiação, ela nos permite falar dessa forma, pensar dessa forma. Amém? Eu queria que você abrisse, antes da gente ler o nosso capítulo 1, Hebreus capítulo 7. Fui até ali fora achar onde estava, porque durante a ministração do louvor veio esse pensamento, sem princípio nem fim de dias. Obrigada, Nicolas. Sem princípio nem fim de dias. Falei, Senhor, onde que está? Fui procurar. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, nós vamos ver aqui, João capítulo 1, e eu queria que você anotasse esse texto que nós lemos, Hebreus 7, de 1 a 3, porque o autor de Hebreus, ele associou o sacerdócio de Melquisedeque ao sacerdócio de Jesus, o Verbo de Deus. E agora nós vamos ver o nosso texto da lição, que é João, capítulo 1. Aqui no louvor, o Senhor me fez lembrar, o Espírito Santo falou, sem princípio nem fim de dias. Então, nós vamos estudar do verso 1 ao verso 18 hoje, tá? João, Evangelho 1, de 1 a 18. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Alguém leia para mim de 6 a 9. Alguém vai ler agora de 10 a 12. Outra pessoa, 13 e 14. Outra pessoa, 15 e 16. Dezessete e 18. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Permita-nos, Espírito Santo, ter revelação da pessoa de Jesus. Nós te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João, ele começa com essa declaração. Ele não faz, como nós falamos na outra aula, a genealogia de Jesus. Lucas faz uma genealogia e Mateus também. Mas João, ele vai mostrar o outro aspecto que talvez seja o mais importante para nós sabermos. Porque esse é a revelação de Deus. É mostrar que Jesus é Deus. E que ele já existia antes. Ele não foi criado, ele já existia antes. E como ele faz isso? Então, eu quero fazer aqui uma figura. Se você falar assim, uma palavra, eu te amo. Você falou essa palavra, e isso mexeu na vida de alguém, a pessoa para quem você falou isso. Se você falar assim, vai embora daqui, essa palavra também atinge a pessoa que ouve, não atinge? De certa forma, sim. Se você falar assim, você é uma bênção, esta palavra que você lançou, saiu de dentro de você e atinge a outra pessoa. Por isso que tem muitos ditados, né? Inclusive tem um que fala que é impossível você pegar as palavras que você já lançou. Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Porque o que sai da sua boca transforma outros à sua volta. E saiu de dentro de você como o sopro da sua vida, do seu fôlego. Saiu de dentro de você. Quando João fala assim,
no princípio era o verbo. Esse poder da palavra, sem princípio de dias, sem início de vida, eterno para trás e eterno para frente. Ou seja, o tempo do ser humano, passado, presente e futuro, está aqui numa linha, mas ele está acima disso. Ele não tem passado e ele não tem futuro, ele tem hoje, porque ele é eterno. Todo o nosso passado, presente e futuro está dentro do hoje dele, da eternidade dele. Então, esse Senhor e Deus decide ficar dentro de uma pele humana, de um corpo humano, por amor de nós, se tornar igual a nós. Então, isso é que João está dizendo aqui. No princípio era só a palavra, a essência, o verbo. No princípio era ele. E aí mostra que ele é eterno, e mostra também que ele já existia, porque quando ele fala assim, era, porque já existia, né? E o verbo estava com Deus, quer dizer que coigual a Deus, outra pessoa, mas igual, no mesmo nível, no mesmo patamar. E ele decide se sujeitar, ele decide ficar menor, ele decide entrar na humanidade. Percebe isso? Então, ele já existia, ele já era antes. Mas ele, Isaías teve uma revelação, quando ele fala assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro e o que mais? Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. O que Isaías só vislumbrou pelo nome, João escreveu. E o autor de Hebreus também escreveu. Então, eterno, Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Então, essa expressão, era o verbo, quer dizer que ele não foi criado. Existe uma palavra aqui, que é a palavra logos, né? Logos. Logos é a palavra em grego relacionada com a razão, com o princípio de racionalidade. Só que esse pensamento no hebraico, o verbo de Deus, é a expressão ativa de Deus. Não é o logos só. É muito mais, é mais rico. Então, não vamos pensar no verbo somente como ABC, como a gente imagina, ou haja luz, como a gente imagina, ou uma palavra lançada, como a gente imagina, mas a atividade de Deus, a ação de Deus. Deus se manifestou. Então, que o Espírito Santo possa trazer essa revelação para a sua mente, para o seu coração, para o seu espírito, que você possa digerir isso. Sabe por quê? Porque esse logos, essa palavra, ela não é um ser criado. Tinha um filósofo chamado Ário, e ele falava muitas heresias, né, no século IV. E ele implantou uma heresia de que o primeirão era Deus Pai. E ele criou Jesus entre as outras coisas. Jesus era o primeiro da criação. E os testemunhos de Jeová aceitam essa linha de pensamento. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a palavra fala.
Então, nem no seu pensamento mais íntimo, nem lá você deve admitir isso, que o pai é maior que o filho. O filho se sujeitou, como Filipenses fala, ele se sujeitou para entrar no mundo, porém ele já coexistia com o pai, ele já coexistia antes, na eternidade. A autoridade, a autonomia de Jesus como Deus, Ele e o Pai são um. A Trindade Santa, o Espírito Santo faz parte. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Amém? Isso tem que estar claro dentro de você. Então, Jesus, Ele se encarnou e assumiu a forma de filho, assumiu a forma humana, porém, ele já coexistia igualmente com o Pai, um só Deus, amém? Sem princípio de dias, um só Deus, na eternidade. Importantíssimo você ter essa noção. Importantíssimo você, ao orar, entender isso. Então, esse Logos, essa palavra, é a essência, é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, veja bem, ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas ele é distinto em natureza. Aqui nós estamos vendo que ele estava com Deus, então ele era distinto em natureza, mas ele na essência, sim. Aí, nós temos aqui a expressão que fala, estava com Deus, face a face com Deus. Deus Pai e o Verbo, embora sejam 2 pessoas, eles estão unidos na eternidade. O Verbo e Deus existiam face a face, o Verbo e o Pai, amém? E eles tinham o mesmo propósito. Aí o Verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai, porém distinto, e tinha com ele profunda comunhão. O Verbo é Jesus, ele compartilha a natureza do Pai. O Verbo é criador. Vamos ver o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele participa da criação. O Pai usa o poder que está nele para lançar a palavra, haja, e as coisas acontecem. Haja luz, faça-se, né? E as coisas acontecem. Quem é o agente da criação? O Verbo, Jesus. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, por intermédio da palavra. Sem a participação de Jesus, nada foi criado. Vou repetir, sem a participação de Jesus, nada foi criado. Tudo que foi criado, Jesus participou. Ele era o agente da criação. É isso que ele diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada foi criado sem Jesus. Ele é criador. Ele é o agente. Versículo 4 fala que ele tem uma outra característica. A vida estava nele. Olha, a vida estava nele. Ele é a fonte da vida. Existia vida nele, emanava vida dele, como emana hoje. Aí, imagina a fonte de toda a vida.
a fonte de todo o fluxo de vida. Nós não estamos falando aqui somente de respirar ou não respirar, mas é vida eterna. Por exemplo, nós vemos à nossa volta um monte de gente, mas a gente não sabe quantos têm a vida eterna e quantos não têm. Não é assim? Inclusive dentro da igreja. A igreja noiva de Cristo, a igreja invisível, a que vai subir com Jesus, ela é invisível hoje aos nossos olhos. Nós não conseguimos saber. E eu falo que nós vamos ter surpresa. Nós vamos ter surpresa. Cadê o fulano? Né? Que não seja, em nome de Jesus. Cadê o irmão do terno cinza? Você sabe a história, né? Do terno cinza. Ele brigava em casa, tinha um péssimo testemunho, batia na mulher, brigava com os filhos, não era dizimista, não era nada, não obedecia. Mas chegava quarta-feira à noite, domingo, vestia o terno cinza e ia para a igreja. Glória a Deus, né? Quando ele morreu, o terno cinza foi para o céu e ele não. Então, a igreja invisível, a noiva, é quem experimentou a fonte da vida, quem bebeu da água viva. Porque dele emana a vida estava nele, ó. A vida estava nele, e a vida era o quê? O que está escrito aí? O ar? Versículo 4. A luz. A luz. Então, que vida que estava nele? Que está nele hoje? A essência, né? A vida eterna. Ó, eu vou falar uma coisa, você anota ou você guarda isso para você. Vida para Deus não é o bio, não é a vida biológica. Também é aqui na criação. Só que para Deus, ter vida ou estar morto é estar com Ele ou estar sem Ele. Nós temos uma mentalidade muito terrena com relação a isso. A gente acha que está vivo porque está respirando. Só que Deus olha isso de outra forma, e o mundo espiritual inteiro também. Não é só Deus, o diabo também. Quem tem vida é quem tem Cristo. Quem tem vida é quem é templo do Espírito Santo. O resto está morto. É a parábola do filho pródigo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Efésios fala isso. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quer dizer que, então, aqui, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele já está falando da salvação. Amém? Então, olha que profundo isso. Só numa frase, tudo que ele fala aqui. Então, olha, vida como bio não é o que está na palavra. Pelo menos aqui no Evangelho de João, 35 vezes se fala essa palavra, mas não é vida bio, é zoe. Zoe, a vida de Deus, a vida eterna, a salvação. Ó, tem alguns exemplos. João 3:3. Alguém leia para mim. João 3:3. Quando Jesus fala com Nicodemos. Vai, Jaque. Amém. Agora o versículo 15 do 3 ainda. Versículo 15.
Ó, o Zoe, né? Salvação. O 16, nós sabemos, Deus amou o mundo de tal maneira, né? É a mesma palavra, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 20, versículo 31. Capítulo 20, versículo 31. Amém. E crendo, tenhais vida em seu nome. Ó, Jesus falou isso também para Marta, quando Lázaro tinha morrido. Ele falou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês nunca foram em velório de crente, não? Esse versículo é o que mais está lá. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não é morte parar de respirar. Morte é o quê? Estar longe de Deus. Sela isso no seu coração. Morte não é parar o coração. Morte é estar longe de Deus. Porque se você tem Jesus, ainda que você morra, você vive. Amém? Exatamente. Não sei se vocês lembram da Dona Pedrina. Dona Pedrina, lembra dela? Mãe da Geni, eu era cuidadora dela. Um dia eu cheguei de manhã, ela tinha tido um sonho. E ela falou assim: o que acontece quando a gente morre? O que acontece quando a gente morre com um olhão desse tamanho? Falei, por quê? Ai, porque eu estou numa fadiga, numa agonia. Falei, ó, vem 2 anjos do céu levar a senhora para o Senhor. A senhora não vê nada. Vai ver Jesus. No outro dia ela morreu. No outro dia. Mas, ó, eu dou graças a Deus, sabe por quê? E se eu falasse assim, ai, não sei o que acontece. O coração dela já estava sendo preparado por Deus. Então, estar vivo para Deus é você estar com Ele, porque Ele é a vida. Amém? Morrer é estar longe dEle, ignorá-lo, como muitos ignoram. Estão mortos, precisam estar vivos. Amém? Bom, Ele é a luz, Ele é a vida. A luz prevalece nas trevas. Importante isso também. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Então, quem ganha não são as trevas, é a luz. É a luz. Vou falar de novo, só um amém. É a luz que ganha. Ó, pensa bem. Vou contar uma parábola. As trevas começaram a reclamar e falaram assim, ai, a luz nunca vem na minha casa. Eu fico sempre sozinha, nunca tem, a luz não vem aqui. E quando a luz anda, eu sei que ela é cheia de brilho, nossa. Aí falou para ela, telefonou para ela. Vem na minha casa. Aí ela falou, vou. Quando ela abriu a porta, falou assim, ué, cadê a dona da casa? Eu estou aqui, ó, estou aqui, cadê você? Não tem como. Não dá para ter trevas e luz. A luz resplandece nas trevas. Amém? Jesus, Ele é a vida, Ele é a luz. A vida é a luz, ó, Ele falou isso antes, e agora Ele fala que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram passado contra ela. É a eternidade. Ele está aqui explicando o quê?
a queda de Lúcifer, ele está explicando tanta coisa nesse versículo. As trevas não prevaleceram contra a luz. Quer dizer que houve uma guerra, houve um motim, houve algo, uma batalha, e a luz venceu. Ele já está falando. Fala, Gabi. Vem cá. Quem está lá em casa não está sabendo o que você está falando. Amém. E realmente as trevas, elas não vencem a luz. Quando eu me converti, minha tia, ela insistia para que eu viesse no culto. E um culto de quinta-feira, quando ela me convidou para vir, eu queria vir. Mas veio sobre mim uma enxaqueca muito forte. E eu queria ficar num quarto escuro trancada. Mas aquilo não era eu. Era o inimigo. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. E mesmo assim, com aquela dor de cabeça insuportável, eu me lembro bem, eu cheguei aqui na porta, minha tia chamou o pastor Geraldo na época, e o pastor Geraldo veio e me levou para aquela sala. Ali naquela sala, foi o último dia que o diabo se manifestou na minha vida. E a outra coisa que a igreja precisa entender, a força do louvor. Quanto mais alto o louvor cantava, mais a minha cabeça doía. Duas coisas que Satanás não suporta: luz e louvor, que são coisas que ele nunca pode ter. Amém? Então, que a gente, como igreja, possa entender a diferença da luz de Cristo. E depois daquele dia, nunca mais trevas houve sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Já houve uma luta. Jesus, ele fala mais para frente que nós vamos ver. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu estava lá, eu vi. Então, as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6 já vem falar de outra parte. Gênesis 1:2. Sobre a face. Aí. Percebe? Então, ó, o que a palavra fala agora é que houve um precursor. Houve, vamos dizer assim, sabe quando vai chegar uma autoridade e desce do avião e vem vindo? Então, está cheio de guarda-costas, né? Ou seguranças, eles vão à frente, segurando o povo, fazendo assim, abrindo caminho. Se vai numa comitiva com o carro oficial, tem os batedores de moto na frente. Não tem? Olha o que ele diz aqui, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Agora, ele não chama o verbo de verbo, mas ele chama de luz. Mas ele está se referindo a Jesus. Amém? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, versículo 8. Mas veio para que testificasse da luz. Imagine Deus, na sua perfeição. Olha, Jesus vai se encarnar, vai se tornar um homem, vai entrar na humanidade. Mas não vai ser assim, desse jeito. Eu vou enviar um antes. Vai ter alguém para ir na frente, para avisar a todos de que chegou a hora. Porque eu já falei para os meus profetas, eu já anunciei lá no Jardim do Éden que ia acontecer.
Eu já levantei tantos profetas durante tantos anos. Agora chegou a hora. Então esse vai nascer antes e vai ser uma pessoa diferenciada. Então imagina João Batista, diferente de todos os homens da sua época. Não vivia na cidade, não vivia no meio da sociedade, vivia no deserto e tinha seus discípulos. Sabia que ele tinha discípulos? O que ele fazia lá, gente? O que o João Batista fazia? Ele sabia que ele tinha uma missão. Ele estudava os profetas, estudava os sinais, ele estava atento. Porque você imagina, Deus te dá uma palavra e fala para você assim, ó, no tempo certo você vai falar. Toda hora aquela palavra vem na sua mente e você fica pensando, será que é agora? Será que eu vou perder o momento? Senhor, não me deixa perder o momento para entregar essa palavra. Eu preciso falar a coisa certa. Então, eu acho que o João Batista, ele ficava assim, ó, vocês tudo, presta atenção, hein? Vocês tudo vão olhar comigo para ver quando a gente encontrar com o Messias, para a gente mostrar que é Ele. Essa era a missão da vida dele. Essa era a missão que ele tinha que cumprir na vida dele. Era isso. Ele não se contaminava com alimentação para não ficar doente. Ele tinha um estilo de vida totalmente diferente para que chamasse atenção mesmo. Porque quando você vê que tem alguém passando com os seus batedores, eles têm luzes acendendo e apagando, eles têm todo um chamatório, né? uma coisa para chamar a atenção. O João Batista também tinha, seu estilão devia ser bem grande, né? Era uma pessoa bruta, e era alguém também que se vestia com peles de animais, comia gafanhoto, comia mel silvestre, e estudava os profetas. Estudava o que estava acontecendo, porque ele tinha que saber quando fosse a hora. Então, o versículo 7 fala que ele não era luz, ele veio testificar. O versículo 9, o que era o testemunho de João Batista? O que ele falava? O Messias vai vir. E o que ele falava? Ó, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele falava o Evangelho. Gente, vai ter salvação. Deus vai mandar alguém. Essa pessoa vai libertar todos nós dos pecados. Vocês têm que se arrepender. Tem que se entregar para Deus. E imagina no dia que ele estava lá no Jordão e ele vê Jesus no meio das pessoas. Imagina a reação dele. Vocês acham que ele ficou assim, que nem o William Bonner? Este é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Não, ele fez um barulho. Achei o Cordeiro de Deus, é aquele lá, ó, que tira o pecado do mundo. É ele, é ele. Imagina dentro dele o que ele sentiu quando ele pôde mostrar quem era o Cordeiro de Deus. Imagina esse homem que ficou a vida inteira pensando na sua missão. Quando ele chega e quando ele vê Jesus, ele estava dentro da água batizando gente. Ele era 6 meses mais velho, né? Mas é revelação. Pensar que o primo é o Messias. Deus revela. Não sei. Convivia, pastor Elias? Eu acho que não convivia também, não. Porque Isabel morava em outra cidade. Pois é.
Então, olha, o Espírito Santo revelou para ele. Olha, quando ele declara, né, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus. E aí ele não parava mais de mostrar, né? 2 vezes está registrado aqui. Jesus passando, ele, eis o Cordeiro de Deus. Ó o Cordeiro de Deus. Engraçado que ele não falava o Filho de Deus, ele não falava o Messias, mas ele já mostrava o que ia acontecer com Jesus. Ele já mostrava a missão de Jesus. Aquele é o Cordeiro de Deus. Muito, muito lindo isso. Oi. É. Exatamente. Ficou difícil quando ele viu que era primo, né? É. Agora, o João, ele escreve algo agora grandioso. Ele abriu um parêntese, falou da testemunha, né? E agora ele vem no 10 e retorna com o mesmo título, o Verbo, ó. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que a revelação dele aqui, ele já está dando para nós, quando ele escreve aqui, ele já está mostrando para a gente o que aconteceu com Jesus. Logo no início do Evangelho que ele escreve. No início do livro dele. Já vem mostrar a rejeição, né? Rejeitaram Jesus. Olha, ele deu vida a todas as criaturas. Deu chuva para o céu, deu estações. Ele fez tudo. Veja Romanos 1, 25, que nós estudamos antes, né? Romanos 1, 25. O que diz? Então, é isso que aconteceu. E João viu isso. E João escreve. O Verbo veio, estava com ele, tudo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós lemos o 25, pode ler o 20. Eles tinham toda a facilidade para acreditar, mas preferiram não acreditar, né? Versículo 11, ele constata: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus eram os seus. Ele veio para os judeus não o receberam. Então, ele mostra aqui a primeira declaração nos evangelhos sobre a igreja. Sobre a igreja. Os judeus, os seus, não o receberam. Então, todos quantos o receberam, ele deu o mesmo poder de serem feitos filhos de Deus. E qual é o requisito? Qual é a chavinha que tem que virar? Crer
no seu nome. E qual é o nome? De que Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, Ele fez uma missão aqui. Todos os que creem que Ele se encarnou, se tornou carne, habitou entre nós, morreu na cruz, pagou o preço pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que crê nisso é filho de Deus. Amém? Mas se apropriar para si. Não é só saber que é verdade, é se apropriar disso para si. Bom, então, todo aquele que crer. Agora aqui, nós vemos tudo que está englobado na palavra mundo, do versículo 10. O mundo foi criado por Ele. O universo, versículo 5 do capítulo 17, o universo, como cosmos, né? Os habitantes da terra, no capítulo 16, versículo 21. O público, capítulo 7, capítulo 14. A humanidade que está alienada, que nós falamos que está morta, capítulo 3, versículo 19. Os seres humanos de cada tribo, nação, e não só os judeus. Então, o reino do mal, tudo isso é cosmos. É o cosmos, é a criação. E tudo que está na terra, e tudo que está no mundo espiritual é cosmos, é criação de Deus. Jesus participou da criação, Jesus é o Criador. Ele veio, Ele entrou, mas nem todos o receberam. Então, Ele tem direito sobre nós de Criador. Ele tem direito sobre nós de Salvador, de Senhor. E quando nós reconhecemos isso, nós temos a vida eterna. Amém? Bom, os cientistas dizem que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Imagina isso. 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Você pegar uma nave espacial aqui para cruzar o universo. Se nós pudéssemos voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos nessa velocidade mais de 90 bilhões de anos para cruzarmos todo o universo. Então, há mais estrelas no céu do que os grãos de areia da terra. Devemos olhar para dentro. O grande pensador Immanuel Kant declarou que havia duas coisas que o encantavam: o céu estrelado acima da sua cabeça e a lei moral dentro do coração. Devemos olhar para trás. Toda a história é uma demonstração da lei moral de Deus em ação. E quando nós recebemos o verbo, existe uma transformação na nossa vida. Quando nós encontramos, aí não é só o verbo que se fez carne que entra em nós, mas é a luz. João fala das duas coisas juntas. E quando eu falei que uma palavra nossa atinge os outros, é porque quando nós falamos, sai de dentro de nós, brota de dentro de nós algo que não é só algo que você ouve, mas é fonte de vida ou fonte de morte. Sempre que você abre a sua boca, o verbo, a palavra que sai da sua boca, tem muito poder. Agora imagina o verbo de Deus sair da boca de Deus sobre você, quando você o recebe. Não é só a palavra que entra, mas é vida, é essência, é luz. Amém? Então você não está aqui só sendo exposto a uma palavra,
Mas quando você crê, você é exposto a mais do que isso. Você abre seu coração, entra vida, entra luz, entra o zoe de Deus. Amém? É o que ele diz aqui. A vida, a luz estava nele, e a luz resplandece nas trevas. Ela entra dentro de nós e ela vai limpando todas as coisas. Então, o que é importante nesse pedaço aqui, além de tudo que nós falamos, é você entender que o poder da palavra é muito grande. É muito grande. E quando ele declara que é o verbo de Deus, é o máximo. É o máximo. Esses 92 bilhões de anos-luz é o diâmetro, é o comprimento do universo. Ela me permitam contrariar essa cifra que foi passado de 92 bilhões de anos-luz. Uma medida se mede alguma coisa que é mensurável. O universo não é mensurável, não tem medida. É difícil a gente entender isso, porque aqui a nossa mente é sempre limitada. Mas você imagina se você andar 1 bilhão de anos-luz nessa reta aqui, ou nessa reta, o universo não tem parede, não tem fim, não tem limite. Então não tem jeito de medir, por maior que seja o número em anos-luz, não tem jeito de medir o universo. A dimensão dele escapa ao nosso entendimento. Nós não conseguimos entender que o universo não tem parede, não tem limite. É vazio, é um espaço. Você anda e nunca vai terminar. Então não tem jeito de medir aquilo que é infinito. Nós aprendemos na escola, o universo é infinito. E observa que é muito semelhante à vida eterna. E se a gente não entende a dimensão do universo, que não tem limite, que nunca acaba, a gente tem dificuldade de entender a vida eterna, porque é a mesma coisa, ela nunca acaba, é eterna. Então, se você quiser tirar a palavra infinito do universo e colocar eterno, parece que é a mesma coisa. A verdade é que o espaço sideral não tem limite. O universo não é algo mensurável. Pra você ter uma ideia, os astrônomos dizem, afirmam, ainda é passível de erro, que a quantidade de estrelas é o número 1 com 21 zero atrás. Atrás não, na frente, não atrás. E deixa eu perguntar, que número que é isso? Eu não sei, você não sabe também. Número 1, com 21 zero, essa quantidade de estrelas. Estima-se que são 100 milhões de galáxias. E cada galáxia é com 100 bilhões de estrelas. Então, a nossa cabeça é muito pequena para entender o máximo de Deus, conforme ela disse. Amém? Desculpa aí. Olha, agora nós vamos ver o versículo 18. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a gente parasse aqui, você já poderia entender todo o Evangelho. Mais ainda, ele expande, ele fala daquilo que ele presenciou. E vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De Jesus emana graça e emana verdade. É impossível você separar as duas coisas. É impossível. A verdade, ela anda junto com a graça de Deus. Deus é verdade, Deus é favor.
Todo aquele que nele crê, creia que ele existe, que se torna o quê? Galardoador, presenteador dos que o buscam. Então, a graça, ela se manifestou em Cristo de uma tal maneira, porque nisso resume a missão de Jesus, em se tornar para nós o favor do Pai. Quando ele vem e assume a forma humana e habita entre os homens, ele vem para mostrar o quê? O amor e o favor e a graça do Pai. E a verdade do Pai. Então, essa verdade era palpável, era algo que João testificou. E ele fala que isso era a glória, eles viram a glória de Deus em Cristo. O que eles viram em Cristo? O que João viu em Cristo? Fala para mim, o que você acha que ele viu em Cristo? Não, o João do Evangelho. Viu o caráter, o que mais? No dia a dia, o que ele viu Jesus fazer? O que ele viu Jesus fazer? Milagres. Ele viu Jesus amar os pecadores. Ele viu Jesus perdoar. Qual era a frase que Jesus falava, que está registrado nos evangelhos? Vai, não peques mais, o que mais? Vai, atua. Você acreditou, tua fé já te salvou. Por isso que ele fala, todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. João viu a glória de Deus. João viu a bondade de Deus. João viu o caráter de Deus expresso em Jesus. Cheio de graça e de verdade, cheio de graça, de favor. Cheio de benevolência. E cheio de verdade. É muito assim, supérfluo quando a gente fala, superficial quando a gente fala, Jesus é a verdade. Mas a gente não experimentou isso. João experimentou. E quando a gente experimenta a graça e a verdade na nossa vida, nós vemos a glória de Deus. Quando nós somos alvo da bondade de Deus, nós vemos a glória de Deus. E quando nós praticamos o que o Espírito nos guia para fazer, por exemplo, quando ele diz para nós, faça dessa forma, vai abençoar alguém, e você faz, a pessoa vê a glória de Deus. Às vezes você não percebe, mas outros veem e glorificam a Deus. É isso que João está dizendo aqui. Vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. Nós vimos ele resplandecer. Ele participou da transfiguração, que está registrada lá em Mateus 17. Ele viu Jesus se transfigurar. Mas eu creio que ele está dizendo de muito mais do que isso. Quando os demônios falam para ele, você veio aqui nos atormentar antes da hora, filho do Altíssimo. Né? Ou quando ele fala para aquela menina, Talita cumi, levanta, menina. Ou quando ele fala para o homem assim, não temas, crê somente. Então, ele viu a glória de Deus pelo dia a dia de Jesus. Oi. O Filipe, em João 14, fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus se surpreende, eu estou com vocês há tanto tempo, você não me conheceu ainda? E João conheceu.
Então, todos esses aspectos vão nos mostrar a característica da revelação que João teve para falar: eu sou o amado dele. O discípulo a quem ele amava. Tudo que ele via, ele pegava para si. Não, Jesus falou comigo. Jesus falou isso para mim. Porque ele tinha essa revelação de quem ele era. Eu também. Eu me esforço muito para pensar isso também. Porque é disciplina, sabe? Não é presunção, irmãos. Isso não é presunção, isso é disciplina. Você tem que se disciplinar a crer que o Senhor te ama, porque Ele te ama. Não é só cantar, me ama, Ele. Não é isso não, é você se disciplinar. Acho que foi o apóstolo que falou isso esses dias, que os coaches falam para a gente repetir tantas coisas, né? Não, você tem que repetir a palavra para você. Se você vai repetir vitória, 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 sou vitorioso, sou amado do Senhor, Ele me ama, Ele me ama. Escuta a música o dia inteiro. Amém? Nós vamos parar no 14. Semana que vem a gente continua do 15. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Tem algum recado? Não, né? Não esqueçam da conferência missionária, dia 5 de fevereiro. Feche os seus olhos. Vamos aproveitar a presença dos filhos aqui. Vamos orar juntos. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está em nós e o Senhor tem vivido conosco, nos dirigindo, nos capacitando. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado a tua igreja. E eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor continue a nos falar durante o dia, até a noite, através da tua palavra. Que todos aqueles que abrirem o arquivo da lição possam ver nas palavras escritas ali o grande amor do Senhor, a manifestação da vida do Senhor, do zoe do Senhor sobre nós. Obrigada, Pai, por tão grande salvação. Eu quero te agradecer e te pedir, Senhor, a tua graça, teu favor para o culto da noite, das 6 horas, das 7h30, que nós possamos adorar-te com muita alegria, com muito amor, e que possamos, Senhor, receber de ti a unção que quebra todo jugo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.